Estaremos falando de uma campanha presidencial? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para discutir, para analisar conjuntamente ela mesma, a capa da revista Isto É, que me parece uma análise importante de ser feita nesse momento político e também nesse momento pandêmico que estamos vivendo. Eu acho que um primeiro comentário que eu preciso fazer, e não só hoje, mas sempre que falo sobre questões atreladas à mídia, aos veículos de informação que a gente tem por aí, é que se costuma dizer que há sempre uma imparcialidade e esse mito fica aí colocado como esse lugar da imparcialidade da mídia. Eu aproveito para deixar para você aqui disponível outros vídeos em que eu falei sobre isso diretamente. E também já aproveito para linkar o vídeo em que eu falei sobre uma outra capa de revista, também veiculada recentemente por uma outra revista brasileira, para justamente apoiar essa conversa que a gente vai fazer aqui agora. Pois muito que bem, você está vendo aí a capa da semana da revista Isto É, mostrando pra gente essa figura política que tem sido central, inclusive em outras discussões que vêm sendo promovidas e trazidas pelos jornais, ele mesmo, João Dória. Pois vamos entender quais são elementos bem importantes nessa capa. Em primeiro lugar, vamos olhar para as imagens. A gente não pode se esquecer que uma capa de revista é um combinado de características muito importantes. Uma delas é a imagem, mas também junto com a imagem vem um conjunto textual que é significativo para a construção do sentido da tal capa de revista. Pois muito que bem, você vê aí, Isto É, bem grande em branco, atrás da cabeça de João Dória, e você tem, portanto, uma imagem de João Dória num fundo preto, cinza, é um fundo degradê, e João Dória, ele posou para essa foto e olha diretamente para a câmera. Ao olhar diretamente para a câmera, ele dá um meio sorriso, não chega a ser um sorriso, porque os dentes não aparecem, mas são esses lábios assim, de quem está semi-sorrindo. E junto disso, nós temos aqui elementos que são importantes, que é o fato de ele estar vestindo o terno, de ele estar usando uma gravata azul e de ele estar segurando na mão várias caixas da vacina Coronavac, que vem sendo chamada por Dória de vacina do Butantan e de vacina do Brasil. Observe que essas cores também são importantes, porque elas combinam entre si. A cor da gravata de João Dória é azul. O seu partido é o PSDB, que tem como cores principais o azul e o amarelo. Você tem a capa fazendo uso deste azul para compor as cores de destaque na manchete, e não só na manchete central, como também nos outros títulos de matéria que vão aparecer na capa. Observe que o foco principal está em falar desta figura, João Dória. Para além disso, a Isto É vai trazer também outros títulos de matérias que podem ser lidas no interior da revista. A pergunta que a gente pode se fazer aqui é: como se fala desse tema central, que é a questão da vacina, quando o recorte para isso é a figura de João Dória? Vai se dizer assim: chegou a vacina brasileira, em branco. Em azul, destacado, vem pela persistência de um homem, João Dória. João Dória em branco de novo. Tem aqui uma troca de caixa alta e caixa baixa, então você tem o chegou a vacina brasileira em caixa alta, em branco. Em caixa baixa você tem pela persistência de um homem, e isso está em azul, então ganha destaque por isso. E depois dos dois pontos você tem João Dória de novo em caixa alta. A seguir você tem essa linha que vai explicar, que vai trazer maiores informações sobre a matéria, que vai dizer assim:
Para além de todo o negacionismo e campanha contra a vacinação promovida pelo Planalto, isso tudo vinha em branco, agora vem em azul. O governador de São Paulo focou na batalha mais essencial, a da vida. Em seguida, alternando de novo com o branco, vem empreendendo todos os esforços e investindo dinheiro, trouxe para o país e aí volta para o azul, imunizante redentor, sem o qual não teríamos nada até hoje. E aí volta para o branco, o que condenaria à morte mais milhares de brasileiros. A saga dessa luta, levada adiante pelo Instituto Butantan com João Dória, representa e aí volta para o azul, triunfo da ciência sobre o charlatanismo federal. Pois muito que bem. Primeiro você tem essa foto posada, João Dória está olhando para a câmera, então ele está olhando para você que recebe a revista na sua casa. É um olhar de confiança e serenidade, alguém que não se furta a olhar para o seu interlocutor, com esse olhar confiante, esse meio sorriso aí diante de você. Você tem essa foto que tem inclusive uma sombra, né, na lateral, então você tem uma parte do rosto de João Dória em destaque, a outra parte sombreada. Ele está, como eu disse, segurando aí uma série de vacinas, e aí é claro que então a imagem de João Dória está sendo a imagem destacada na relação com a vacina da Coronavac, chamada também de vacina do Butantan e vacina do Brasil. Outro elemento que é bem importante, que é essa troca do azul e branco para dar destaque a alguns pontos do que é a matéria. A gente pode fazer uma associação com justamente o partido de João Dória, o PSDB, que tem como uma de suas cores justamente o azul. Você pode atrelar esse azul também à bandeira do Brasil. Tem aí algumas associações possíveis, algumas interpretações possíveis. Quando se usa este azul, também na manchete, você dá destaque a partes do texto. Aqui, gente, a gente tem como elemento relevante a escolha de palavras. E aqui eu quero destacar a metáfora de guerra, o uso de alguns substantivos e também de adjetivos para caracterizar não só a postura de João Dória, mas também a vacina. E aí, com isso, a gente pode pensar justamente a imagem que quer se passar de João Dória, mas não só isso, também a imagem da revista sobre João Dória. Está se dizendo que a vacina chegou pela persistência de um homem. Quando se faz isso, isso já é um recorte, porque está se destacando que é a figura de João Dória que foi importante para a chegada da vacina. Lá embaixo vai se falar do Instituto Butantan, mas mesmo neste momento em que se traz a palavra e o nome do Instituto Butantan, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de João Dória, vem Instituto Butantan com João Dória. Então é como se essa liderança fosse o ponto central. E aí, aqui tem esse lugar de dizer que é a persistência de um homem. E o destaque, então, para ele. Todos os outros atores envolvidos estão nesse ponto desconsiderados. Em seguida, vai se falar sobre o negacionismo e a campanha promovida pelo Planalto contra a vacinação, que é um ponto realmente muito triste que vem se observando desde o começo da pandemia por parte de Jair Bolsonaro. E aí você tem esse outro ponto em azul, que é o governador de São Paulo focou na batalha mais essencial. E aqui me interessa o uso dessa metáfora, que é uma metáfora de guerra, que traz aqui, portanto, uma interpretação e um sentido atrelado a essa metáfora de guerra, a essa batalha. Então, de trazer o enfrentamento, a dificuldade e reforçar, então, esse lugar dessa luta, que é, inclusive, uma outra palavra que vai ser usada em seguida. E aí, aqui você tem um contraponto entre falar de guerra nessa batalha, onde pessoas morrem muito, e aí o uso depois, que é da palavra vida. Para além disso, entre o contraponto da guerra com a vida, você tem também um elemento aqui que é João Dória usa muito a palavra vida nos seus discursos, nas suas falas. Eu já falei sobre isso num vídeo aqui, analisando alguns tweets de Dória. Para além disso,
você tem na sequência dizendo assim, empreendendo todos os esforços. Então você tem aí uma maneira hiperbólica, não hiperbólica, mas realmente bem destacada de falar quais foram os esforços de João Dória, em chamar que são todos os esforços, não simplesmente esforços. E aí dizendo que ele investiu dinheiro e trouxe para o país e aqui é muito importante porque volta para o azul e está dizendo imunizante redentor. Redentor aqui, como esse adjetivo aplicado ao imunizante, é muito importante porque redenção tem a ver com salvação. E você está atrelando esse imunizante aos esforços dessa figura que é João Dória, que seria então essa figura salvadora, que vem aí também com essa imagem, esse olhar confiante para você na câmera, que é reforçada por chamar a atitude dele de persistência. Para além de imunizante redentor, tem aí depois um aposto explicativo que vai dizer que sem o qual, ou seja, sem esse imunizante, não teríamos nada até hoje. E aqui você tem de novo esse lugar bem hiperbólico, porque é evidente que a Coronavac teve um papel muito importante na chegada dessa vacina, essa foi a primeira vacina no Brasil, mas você tem também os esforços da Fiocruz na tentativa de trazer também outros imunizantes para o Brasil. Então é interessante pensar que o recorte feito aqui é para dizer que essa é a única. É claro que tem uma importância muito grande a Coronavac. Quando eu digo isso, eu não estou tirando essa importância, mas destacando quanto o recorte feito pela Isto é justamente para destacar exclusivamente a Coronavac. A saga dessa luta, e aqui a gente tem luta como essa metáfora de guerra de novo, e a saga, essa palavra que é uma narrativa, saga pode ser entendido como uma narrativa de herói, e um dos significados possíveis é esse. Então você associa a palavra saga a essa figura que é João Dória, que é colocado, portanto, como esse herói. E aí você tem saga atrelada a João Dória e imunizante redentor também atrelada a João Dória. E essa redenção atrelada à salvação e, portanto, aquele que salva, um herói. E aqui você tem de novo essa figura do herói através da palavra saga. E aí vai se dizer que essa saga foi levada adiante pelo Instituto do Butantan. Só no final, nessa linha fina, em que a letra é inclusive menor, vai se falar do Instituto Butantan, mas como eu disse antes, não sozinho, mas atrelado ao João Dória. E aí você traz então o final também em azul, dizendo que isso representa o triunfo da ciência sobre o charlatanismo federal. Triunfo é uma metáfora também de guerra. Um dos significados de triunfo é justamente vitória em guerra. Então você veja que há 3 palavras aqui que remetem a esse lugar de guerra, que é batalha, luta e triunfo. E você tem esse lugar do herói, o triunfo, que é essa vitória na guerra. Você coloca então João Dória nesse lugar de quem conquista, daquele que seria então este herói. E isso, gente, é muito importante para a gente pensar por que as pessoas veem a capa de revista como uma campanha já presidencial de João Dória, feita pela revista. Porque você tem esse lugar da exaltação dessa figura através desses diferentes recursos. O uso, por exemplo, da metáfora é um deles. O uso também dessas palavras que reforçam o que seria a postura de João Dória, como a palavra persistência, por exemplo. O uso da palavra imunizante atrelada ao adjetivo redentor. E nesse sentido, ele se torna a única figura central, porque embora se fale do Instituto Butantan aqui, o foco se dá tanto na imagem usada quanto no texto trazido para descrever o que seria a matéria, é justamente a figura do João Dória. E aí eu acho que a questão da imparcialidade que eu falei lá no começo vem justamente de pensar o quanto essa capa de revista faz um recorte que é apenas elogioso a João Dória. E isso tiraria, digamos assim, esse caráter mais imparcial que as pessoas esperam de um jornal e que a gente sabe que não existe. Aqui, gente, essas metáforas a gente pode entendê-las como fundamentais para a construção da argumentação da revista em falar da importância de João Dória como esse guerreiro.
Então, esse é um ponto importante. O uso desses recursos, ele tem muita força para construir a argumentação em torno da relevância de João Dória, assim como, claro, essas outras palavras que são usadas e também o recorte que se faz, né, do que se considera importante trazer para falar da chegada da vacina ao Brasil, porque se escolheu falar exclusivamente de João Dória. E quando se faz isso, a gente sabe não mais sobre Dória, mas a gente sabe muito mais sobre a revista. E esse é um ponto que eu considero fundamental todas as vezes que você lê um jornal ou uma revista. Entender que o recorte que está posto ali revela não só sobre o que se trata, mas também sobre o recorte ideológico, sobre o viés ideológico a que está atrelado àquela revista. Porque a gente não pode ignorar que as revistas sim têm um viés e um recorte ideológico que pode aparecer mais ou menos em algumas matérias, capas e reportagem. E aí, só um elemento final de curiosidade, João Dória retuitou essa capa de revista e ele chamou a revista de homenagem. É muito bom, né? É ótimo. Bom, minha gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Atenção sempre àquilo que a gente lê e aos elementos que estão colocados não só na capa, mas também no conteúdo que é escolhido para ser trazido para cá, para ir para dentro de uma revista, quando ela é semanal ou quando você tem um jornal que é diário. Isso é muito importante. Um beijo e tchau, tchau!